É o fim dos nossos Homens-Aranhas. Eles vão acabar por aqui. A jornada deles já deu, já foi longe demais. Eles vão morrer? Será que eles vão morrer mesmo? Será que eles vão continuar? Ou só a gente nunca mais vai ter eles como Homem-Aranha? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, desse grande rumor que diz que a gente terá esse fim das histórias dos nossos outros Homens-Aranhas, o do Tobey Maguire e do Andrew Garfield em Vingadores Guerras Secretas. Vamos comentar as possibilidades desse fim da história deles, né? Se realmente vai ter uma morte ou se pode ser de outra forma. Então, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente falar, né, sobre esse grande rumor vindo do The Cosmic Circles, que é uma fonte muito confiável, né, que segundo The Cosmic Circles nós teremos esse grande fim de Homem-Aranha do Andrew Garfield e do Tobey Maguire, né? Vamos lá, segundo The Cosmic Circles, o rumor diz que a história dos Homens-Aranha de Tobey Maguire e Andrew Garfield terminará após Vingadores Guerras Secretas, ou seja, né, depois de Vingadores Guerras Secretas a gente nunca mais vai ter Homem-Aranha de Andrew Garfield e Tobey Maguire. É isso mesmo? Vamos começar com essa possibilidade, né? A possibilidade menos favorável, a possibilidade que menos poderia acontecer. Eles vão ser canônicos dentro do universo da linha do tempo principal da Marvel, né? Vamos lá, é uma teoria, é uma possibilidade, né? A gente sabe que após Guerras Secretas a Marvel vai mudar algumas coisas no seu universo principal. A gente imagina que a grande mudança seria, né, introduzir os X-Men e o Quarteto Fantástico no universo principal, mas pode ter outras mudanças. E essa seria uma delas. Vamos lá. Eles poderiam entrar para a linha do tempo sagrada, a linha do tempo principal da Marvel. É uma possibilidade. Se eu tô falando aqui é porque é uma possibilidade, né? Mas é uma possibilidade muito baixa. Principalmente porque a gente já tem o Tom Holland como Homem-Aranha. E com certeza o Tom Holland não vai sofrer uma mudança de ator após Guerras Secretas, né? Eu acredito que ninguém deve sofrer uma mudança de ator a não ser o elenco de X-Men. Nem Quarteto Fantástico vai sofrer. Até porque eles apareceram pela primeira vez esse ano aí no filme de Quarteto Fantástico, né? A única mudança de ator que a gente deve ter deve ser na equipe de X-Men. Homem-Aranha, cara, não tem por que mudar o ator. A gente ainda vai ter a trilogia, né? A nova trilogia do Tom Holland, até Homem-Aranha 6 aí. E a gente vai ter Homem-Aranha 5 possivelmente lançado, sei lá, em 2029, 30, sei lá, pra lá. Então a gente não deve ter essa mudança de ator. Então essa possibilidade já seria descartada. Tem a possibilidade deles entrarem pro universo principal da Marvel como civis, né? Pô, eles agora vão ser civis normais, civis qualquer. Mas não faria sentido, até porque, pô, todo filme do Homem-Aranha, pelo menos, a gente teria que ver eles como um civil, o que não faria muito sentido, e seria uma gastação de dinheiro no cachê dos atores desnecessária. Vamos para a próxima possibilidade, que é a morte deles, né? É uma possibilidade e é muito forte. Vamos lá. A gente sabe, né, principalmente pela presença do Tobey Maguire, que é, cara, o clássico, Homem-Aranha clássico ali dos anos 2000, né, a gente tem essa divisão de geração, né, ali nos anos 2000, Tobey Maguire, a partir dos anos 2010 ali, né, Andrew Garfield, de 2020 pra cima, Tom Holland, a gente tem essa divisão de décadas, né, e assim, a gente imagina que um final digno, pelo menos pro Tobey Maguire, a gente teria em Vingadores Guerras Secretas, por ele ser, né, essa figura de Homem-Aranha clássico dos filmes, né? A gente tem um apego emocional muito grande, já que ele marcou a infância da maioria da rapaziada, né? Então a gente esperava mesmo que um fim do Tobey Maguire poderia vir em Guerras Secretas. A gente até achou que o fim dele poderia vir em Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, quando ele quase morreu pro Duende Verde, mas ele sobreviveu. E a gente queria até, né, um lançamento de Homem-Aranha 4, pra gente ver como que ficou o universo do Tobey Maguire, né? Um Homem-Aranha 3 também, um espetacular Homem-Aranha 3 do Andrew Garfield. A gente esperava que isso poderia ser lançado, mas isso agora fica um pouco mais difícil segundo esse rumor, né? E a gente teria uma morte dos dois personagens. Não é impossível, e muito menos difícil. Isso poderia sim acontecer, principalmente que Vingadores Guerras Secretas vai ser o filme pra gente se despedir não só de algumas coisas do universo principal da Marvel, mas também principalmente das produções fora do universo principal da Marvel, que é o caso dos filmes da Fox, os filmes da Sony, que enquadram os dois filmes os dois Homens-Aranhas, né?
tanto do Tobey Maguire quanto do Andrew Garfield. Então a gente já vai ter uma despedida deles, com certeza. Seja com uma morte ou não, a despedida é clara. Vai ser um filme pra homenagear tudo que a gente já teve de Marvel nos cinemas, desde o primeiro lançamento de um filme da Marvel nos cinemas, né? Com Blade, por exemplo. Então vai ser, cara, pra gente ver e a gente guardar no nosso coração essa memória, sabe? Vai ser um filme de despedida. Uma morte mais provável seria a do Tobey Maguire, por tudo que eu falei. É o Homem-Aranha mais clássico, é o Homem-Aranha mais antigo que nós temos e é o Homem-Aranha anfitrião, sabe? Seria um Homem-Aranha que, cara, tem mais experiência. Um Homem-Aranha que poderia se sacrificar, um Homem-Aranha que, cara, daria sua vida realmente para outros Homens-Aranhas mais jovens, como o do Tom Holland e até o do Andrew Garfield, né? Que é um Homem-Aranha também mais jovem, né? Mais jovem que o do Tobey Maguire, pelo menos, né? E com certeza uma morte dele seria até esperado por muita gente. Eu tenho certeza, você que tá vendo esse vídeo, você espera uma morte do Tobey Maguire como Homem-Aranha em Guerras Secretas, pra gente ter um legado dele sendo finalizado bem digno. Por mais que eu, você, todo mundo queira um Homem-Aranha 4 do Tobey Maguire, é muito difícil, principalmente porque uma morte dele em Guerras Secretas é bem provável. Uma morte do Andrew Garfield eu acho mais difícil, sabe? Até porque, cara, a gente tinha mais esperança até de fechar uma trilogia de filmes do Andrew Garfield do que um quarto filme do Tobey Maguire. Mas pelo visto, nem esse terceiro filme do Andrew Garfield vai sair. Assim, não é impossível, como eu falei, a morte do Andrew Garfield também. Mas eu acho que não teria porquê, sabe? Tanto a Sony quanto a Marvel causar um impacto tão grande na morte de dois Homens-Aranhas no filme de Guerras Secretas. A do Tobey Maguire seria mais provável. A do Andrew Garfield, cara, ele poderia só se aposentar, sabe? Se aposentar como Homem-Aranha. A última ação dele como Homem-Aranha, uma ação digna em Guerras Secretas, sabe? Eu acho que a morte dele seria mais difícil. Mas esse encerramento dos dois viria em Guerras Secretas. A gente tem ainda a próxima possibilidade, aonde nenhum dos dois vai morrer. E o que vai restar é justamente esse fim. A gente não vai ter mais nada de Andrew Garfield e Tobey Maguire como Homem-Aranha. Isso é meio triste, cara, porque se eles realmente sobreviverem a Guerras Secretas, os dois continuarem vivos após Guerras Secretas, a gente iria querer, sabe, um terceiro filme do Andrew Garfield, um quarto filme do Tobey Maguire. Mas, cara, além disso ficar muito difícil, porque a Marvel vai focar 100% em um universo só, sabe, sem ramificações, sem produções em outro universo, né, porque a Marvel vai querer focar no seu próprio universo principal e mais nada. A gente só teve filmes em outros universos, né, como de X-Men, Quarteto Fantástico de 2015, 2005, porque eram direitos autorais de outra produtora, né, então não tinha muito o que a Marvel Studios fazer. Mas agora que tá tudo sob o comando da Marvel, cara, a única possibilidade que a gente tem é essa, de que a Marvel, após Guerras Secretas, vai focar só no universo principal. Então não teria porquê, sabe, produzir um filme do Andrew Garfield, um filme do Tobey Maguire como Homem-Aranha, por mais que seria, cara, um fanservice absurdo, e por mais que, né, esses filmes seriam feitos pela Sony, nem pela Marvel Studios, eu acho muito difícil que isso aconteça, sabe? Então essa é a última possibilidade, né, de que eles não vão ter mais filmes. Eles vão continuar vivos após Guerras Secretas, mas o filme deles, cara, não vai acontecer. Cara, eu acho que essa é uma possibilidade muito boa, inclusive, sabe? Mas eu acho que a possibilidade do meio é a mais provável, aonde a gente deve ter uma morte, sabe, uma despedida do Tobey Maguire como Homem-Aranha, porque é alguma coisa que a gente quer. Se a gente não vai ter mais filme dos Homens-Aranhas, pelo menos uma despedida digna. É o que eu acho que deve acontecer, sabe? Segundo esse rumor, a gente não vai ter mais nada deles após Guerras Secretas, é justamente sobre isso, uma despedida. Eu acredito, cara, firmemente que a despedida do Tobey Maguire é com uma morte, sabe? Ele quase morreu em Sem Volta Pra Casa, foi uma fisgada no nosso coração, a gente ficou aflito com aquele momento, e com certeza Guerras Secretas traria, sabe, esse fim digno para o Tobey Maguire e para muitos outros heróis, tá? Não só o Tobey Maguire. A gente poderia ter esse fim mais digno para um Hugh Jackman, né? A gente já teve um final lindo em Logan pro Hugh Jackman, mas ele acabou voltando aí em outras produções, né, como Wolverine. Então, também seria uma possibilidade, mas entre o Garfield tendo uma morte, eu acho mais difícil. Como eu falei, a gente pode ter essa despedida digna dele também em Guerras Secretas, ele se aposentando, o seu grande último feito como Homem-Aranha, vestindo o traje do Homem-Aranha, né, em Guerras Secretas, a gente vê nessa despedida. Guerras Secretas vai ser esse filme, como eu falei, sabe, pra gente se despedir de muitos personagens, não necessariamente uma morte, sabe, mas uma despedida pra tudo que a gente teve de Marvel nos cinemas até agora, sabe. Mas, como eu falei,
temos também a possibilidade, né, deles não morrerem e a gente só não ter mais nada deles daqui pra frente, porque a Marvel vai focar no seu universo principal apenas, em mais nada, sabe? Também é uma possibilidade. Só que, né, se caso essa possibilidade realmente acontecer, a gente deve também ter essa despedida em Guerras Secretas de qualquer forma. Com uma morte ou não, a gente vai ter a despedida desses personagens, porque é uma coisa, cara, grandiosa, é uma coisa emocionante. A gente precisa da despedida desses personagens. Eu fico meio triste com esse rumor, e se esse rumor se confirmar, eu vou ficar bem triste, sabe? Porque, cara, assim como vocês provavelmente também, a gente queria pelo menos uma trilogia pro Andrew Garfield, sabe? É o meu Homem-Aranha favorito, sabe? Porque marcou muito a minha infância. Então eu acredito, cara, que a gente queira, sabe, muito uma despedida do Andrew Garfield como Homem-Aranha, e um terceiro filme, um quarto filme do Tobey Maguire pra gente ver como que terminou isso tudo. Seria muito bonito, até porque tinha essa possibilidade. A gente ia ter, né, em Sem Volta Pra Casa, a gente vê como que ficou no final do filme o universo de cada Homem-Aranha ali. Só que isso não foi pro filme, isso foi descartado. E a gente esperava, né, pô, se foi descartado é porque a gente vai ter, sei lá, uma produção ainda desses Homens-Aranhas, isso vai aparecer em Guerras Secretas, e a gente deve realmente ter em Guerras Secretas mais aprofundado o universo deles. E isso já daria até um aconchego no nosso coração para uma despedida dos dois, sabe? Mas é isso. Comenta o que vocês acharam, se vocês acham, né, que os dois vão morrer em Guerras Secretas, ou se o Tobey vai morrer, o Andrew só vai se despedir, ou se nenhum dos dois vai morrer e a gente só vai ter uma grande, linda despedida pros dois, ou se os dois vão entrar como civil aí dentro do universo principal da Marvel. Comenta aí o que vocês acham sobre isso tudo, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!